Olá pessoal, aqui é o professor André de novo. Estou gravando aqui para vocês mais um vídeo, mais uma videoaula. Nesse caso agora vai ser relativo a uma outra ferramenta do Moodle, que são as tarefas. As tarefas são um recurso muito flexível, um recurso que é muito utilizado para envio de trabalhos, e eu digo que ele é muito flexível porque ele pode ser configurado de forma a aceitar uma variedade muito grande de arquivos, o que faz com que seja possível que um professor possa pedir para que seja feita uma atividade em texto, em imagem, em áudio, em vídeo, em planilha, né, em vários formatos e o arquivo anexado. Então, não necessariamente um trabalho textual, né? Mas poderia, por exemplo, pedir para fazer uma planilha, né, e enviar esse arquivo dessa planilha. Tá? Então, dá uma variedade muito grande, porque aceita praticamente qualquer tipo de arquivo. Né? Então, o professor pode pedir tarefas as mais variadas. Né? Então, a tarefa no Moodle ela vai ser um recurso em que é possível fazer duas coisas, basicamente. Ou enviar um arquivo ou escrever um texto online, né? E isso fica salvo como uma atividade a qual o professor pode ou não avaliar e atribuir uma nota ou uma escala de avaliação. Tá? Então, como eu falei, é um recurso muito flexível, um recurso muito utilizado, né? E quando envolve o envio de arquivo, né, a tarefa pode ser solicitada pelo professor numa grande variedade de formatos. Né? Como eu falei, posso pedir para enviar um trabalho que seja no formato de uma imagem editada, né, de textos, de uma apresentação, de uma planilha. Né? Então, é um recurso muito flexível mesmo. Quando ela é configurada para a elaboração de um texto online, vai ser possível digitar e configurar um texto no editor HTML na própria tarefa. Aí limita, né, o tipo de trabalho que pode ser enviado, embora o editor de texto HTML na tarefa seja bastante, tenha uma infinidade de recursos também, né, em que é possível anexar multimídia, áudio, editar o texto, colocar links e tal. Então, assim, apesar de ser uma tarefa textual, vamos dizer assim, é uma tarefa textual na qual você pode incorporar uma série de elementos, aí depende mesmo de conhecer os recursos de edição de texto, né, usando o editor HTML, que é uma coisa que vocês vão aprimorar cada vez mais que vocês utilizarem. Né? Essas tarefas no Moodle também, né, como em toda atividade no ambiente virtual de aprendizagem, né, para que ela possa ser feita, é muito importante ler com atenção todas as orientações e critérios de avaliação apresentados na proposição da atividade de envio de tarefa pelo professor ou professora. Né? Então, vocês vão ver que a gente tem um espaço em que o professor pode fornecer informações a respeito do que ele quer que seja executado nessa tarefa. Né? A gente tem o título da tarefa, a gente tem a descrição. Nessa descrição, o professor pode anexar imagem, pode anexar link para vídeo, pode anexar links, arquivos complementares, tudo aquilo que ele achar que vai complementar a orientação para a execução dessa tarefa. Tá? E aí, né, você observa, né, com muita atenção essas orientações, os critérios de avaliação e vai fazer a atividade de acordo com o que o professor está solicitando. Né? Então, quando a tarefa define, né, um trabalho a ser enviado em formato de arquivo, né, como eu falei, vai se observar todas as orientações e instruções da atividade, né, bem como também se há obrigatoriedade de um formato específico de arquivo para ser enviado. Tá? Então, pode ser que o professor restrinja o envio de arquivo a um único tipo de formato. Né? Na tarefa teste que a gente está fazendo, né, para poder vocês completarem essa sessão de estudo, eu estou configurando uma restrição de formato de arquivo justamente para vocês ensaiarem, né, essa observação. Que pode ser, por exemplo, que eu queira que o trabalho venha só no formato PDF, né, para garantir, por exemplo, que ele não está sendo mexido por mim ali depois da avaliação, ou porque o arquivo, o programa que eu uso para fazer correções e anotações é melhor para arquivos em PDF. Outras vezes o professor vai querer o arquivo no formato do editor de texto, seja do Word ou do LibreOffice, por exemplo, porque ele gosta de fazer a avaliação no Word, porque no Word ele usa aquelas ferramentas de controle de alterações,
de comentários e tal. Então vai depender muito do professor. Ele pode vir a querer, né, atribuir uma exclusividade de tipo de arquivo, e então, para a gente ensaiar isso, tem uma tarefa, né, na qual você só pode mandar o arquivo em PDF. Tá? Então, a gente vê aqui alguns elementos dessa tarefa de envio de arquivo. Né? A gente tem ali no item 1 o título da tarefa, da atividade. A gente tem aqui no 2 as instruções. Né? Então, a gente vai ver que nessa atividade aqui, eu estou pedindo para vocês fazerem um texto com a apresentação de vocês, que pode ser copiado daquela apresentação inicial que vocês fizeram no fórum de apresentação, ou da apresentação de vocês que vocês fizeram no perfil de vocês. Anexar uma imagem nesse arquivo, né? Então, muito semelhante ao que vocês fizeram no fórum, pode copiar e colar de lá. Faz isso tudo num arquivo de texto, usando o Word, o LibreOffice, o Drive, o que vocês quiserem usar de editor de texto. Né? Depois vocês vão converter esse texto para o formato PDF, tá? Porque a tarefa só vai receber arquivos nesse formato. E vocês vão enviar esse arquivo PDF nessa tarefa até o dia 23 do 1. No item 3 aqui a gente tem uma declaração de autoria, né, em que fala da autenticidade do trabalho, que o trabalho não é fruto de plágio. Né, isso é uma afirmação, uma declaração que vocês ticam, que vocês assinam, né, entre aspas. A gente tem aqui o campo para selecionar e enviar o arquivo do trabalho. E a gente tem aqui embaixo a informação de qual é o tipo de arquivo que é aceito. Né? Então, aqui nesse caso, só PDF. Bom? Logo abaixo a gente vai ter o botão salvar mudanças, que clicando nesse botão você salva o registro da sua tarefa, você envia a sua tarefa para o Moodle. Tá? Mas após enviar a tarefa, se você quiser fazer algum tipo de edição, se ainda tiver prazo para fazer isso, né, você tem ali a tela de status, né, da tarefa que você enviou, né, em que é possível você fazer algumas outras coisas. Né? Você vê as informações a respeito da tarefa e tal. E você tem um campo para fazer comentários, né, a respeito do envio da sua tarefa, se você quiser informar o professor a respeito de algum detalhe sobre o seu trabalho que foi feito. Né, você pode adicionar esse comentário aqui e salvar. Você pode editar esse envio, fazer alguma modificação, trocar o arquivo e tal. Ou você pode remover o envio, né, também retirando aí o arquivo, e para depois editar e trocar esse arquivo se ainda tiver no prazo. Tá? Quando a tarefa é configurada para o formato texto online, a gente não tem envio de arquivo. Então, limita um pouco mais o tipo de atividade a ser feita. Né? Quando a tarefa é uma atividade de texto online, a única opção é digitar ou copiar e colar e configurar o texto no próprio editor da tarefa. Né? Como eu falei, o editor é editor HTML, então tem uma série de recursos de edição, né, e de incorporação de vídeo, de link, de tudo mais, que pode enriquecer esse trabalho. Mas basicamente é uma tarefa de texto, né? Que a gente está fazendo no interior da própria tarefa. Então, a gente vai ver aqui na descrição da atividade, né? É uma segunda atividade que vocês vão fazer, que é o envio de tarefa texto online. Então, vocês podem fazer a mesma apresentação, podem copiar e colar do mesmo arquivo que vocês já fizeram lá, né? E vocês vão... bom, deixa eu voltar aqui. Né? A gente tem o título da tarefa, as orientações, que eu vou falar daqui a pouquinho, e as instruções para execução. A gente tem aqui o prazo de entrega, o campo para poder fazer comentários, se você quiser, e o botão para adicionar envio, que vai abrir a caixa de edição para você fazer a sua tarefa. Tá? Então, aqui vamos falar agora, né, da orientação. A gente tem o título, a descrição e tal. Aqui agora a gente tem o campo, né? O mesmo campo de declaração de autoria. A gente tem aqui o campo do editor HTML, com a barra de ferramentas, o campo para poder fazer o texto e editar. Né? Então, aqui você vai pegar, copiar e colar o texto de apresentação que você fez. Né? Anexa a imagem também, tem um botãozinho aqui de anexação de imagem. Tá? E depois você vai salvar as mudanças para poder enviar esse texto online para o Moodle. Tá? Mesma coisa, depois de enviado, você consegue acessar o status de envio, clicando lá na tarefa mesmo, e durante um determinado prazo, né, um pequeno prazo, é possível ainda você editar o envio, remover esse envio para fazer alguma edição. Algumas observações, tá? É possível que o professor também faça algumas das seguintes coisas, né? Ele pode não restringir o tipo de arquivo para ser enviado, né? E aí com isso o arquivo pode ser enviado em qualquer tipo de formato, né?
Ou ele pode disponibilizar a tarefa tanto para envio de arquivo quanto para texto online. Ele pode disponibilizar as duas opções na tarefa. E aí vai depender da escolha do cursista, tá? Para concluir a atividade relativa às tarefas no Moodle, né, a gente vai fazer 3 coisas, né? Vocês têm que assistir a esse vídeo, a essa videoaula, e vocês vão enviar a tarefa. Aqui está com um erro. Bom, tinha um erro aqui nesse último slide, né? Mas eu já consertei. Então, né, a gente tem aí, né, uma atividade para ser feita, né? Que as atividades têm que ser feitas para poder concluir essa atividade de tarefas no Moodle, é assistir essa videoaula, enviar a atividade envio de tarefa, envio de arquivo, e enviar a atividade envio de tarefa texto online. As duas são muito fáceis de fazer, é só para poder ensaiar o envio dessas tarefas. Vocês podem pegar o mesmo texto, gerar o arquivo PDF lá para o envio de arquivo, copiar e colar o texto de apresentação de vocês na caixa de edição HTML da tarefa para o envio online. Então, vocês não vão perder tempo fazendo a tarefa, né, construindo um texto e tudo mais. É mais para vocês ensaiarem esse processo, tá? Em caso de dúvidas, utilizem o fórum de dúvidas referente ao tema tarefas, tá? Que está disponível aí no Moodle. Estamos também disponíveis lá nesse fórum para poder atender as dúvidas de vocês, tá bom? Grande abraço e até mais.